Há cerca de 12 anos, uma anônima do Forchan postou sobre um jogo encontrado em um disco comprado pelo pai dela anos antes numa feira de informática. O jogo parecia simples e sem graça, mas quando analisado por outros, surgiram pistas estranhas que possivelmente o relacionavam a experimentos humanos e temas perturbadores. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais como este. Você pode apoiar o canal tornando-se membro no Ko-fi ou aqui para acessar vídeos completos e outros benefícios, ou deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo. Obrigada a todos que considerarem. Em julho de 2013, uma anônima do Forchan no Export fez a seguinte postagem. Ei, X, meu pai comprou um CD em uma feira de informática em Rochester, Nova York, há alguns anos atrás. O CD em si era de um software de engenharia, mas havia um segundo CD dentro da caixa do CD. Não havia desenho ou escrita, apenas um arquivo zip chamado Station no CD. Há um jogo feito no Blender e vários arquivos de biblioteca de vínculo dinâmico. O jogo é bem estranho. Não quero dar spoilers, mas é um jogo feito de forma grosseira, ambientado em um campo com 2 prédios. O objetivo é escapar das entidades que estão te perseguindo. Assim que elas te tocam, o jogo fecha. Tentei criar uma página no Angelfire para fazer upload, mas não aceita arquivos zip. Se quiser deixar o e-mail, envio o arquivo para você. Prometo que não é vírus. Eu mesma escaneei algumas vezes e meu computador parece estar limpo. Compreensivelmente, alguns anãos ficaram céticos e não gostaram de dar seus e-mails para um possível troll, mas o jogo foi enviado ao Mediafire e muitos jogaram. Aqui está um trecho da jogabilidade de um vídeo do YouTube. Como pode ver, é um jogo simples, o que aumenta a estranheza. O jogo se passa em um tipo de armazém abandonado e, depois de andar por um tempo, um rosto assustador parecido com uma lua começa a te seguir. Na verdade, eram 5 rostos, o normal, mostrado no vídeo, o de cachorro, assustador, liso e um parecido com uma lua em forma de caveira. Aparentemente, quando você sobrevivia a uma fase, a próxima ficava mais distorcida. Se qualquer fase te alcança, o jogo acaba. Não está totalmente claro qual é o objetivo do jogo. Claro que você deve tentar evitar as fases, mas será que tem mais alguma coisa? Será que você deveria estar procurando por algo? A área que você podia explorar parecia muito pequena. Havia escadas para o segundo andar, mas não havia nada lá. Há uma estrada do lado de fora com árvores mortas e um pier com uma caixa branca, mas não parecia possível interagir com nada. Aparentemente em um beco sem saída com a jogabilidade, algumas pessoas anónimas decidiram analisar o código e uma delas comentou: decidi baixar o jogo e analisar seu código no tópico de ontem. O código é, por falta de termo melhor, estranho. É fácil notar que é um produto do Blender, mas não há outros indícios de ter sido feito nele. Alguém programou o jogo em outra linguagem e depois converteu manualmente para Blender? Além disso, pode parecer haver um RS agudo no código. Para quem não fez ciência da computação, isso significa que há um sistema de resposta embutido no jogo.
O jogo foi feito para responder a certas entradas, se reformatando em algo novo. Isso era para ser um código que não pode ser executado, mas por algum motivo alguém o converteu em um produto do Blender, reformulando cuidadosamente cada linha de código no que estamos baixando. Existe a questão das partes no código. O jogo precisa se conectar com outra parte, tipo quando você compra um jogo e ele pede para você inserir o segundo disco. Acho que há mais nisso do que sabemos e um segundo disco existe. Dizem que ele foi criado nos anos 90 em um antigo sistema operacional soviético antes de ser refeito no Blender. Sinceramente, eu sei quase nada sobre jogos e códigos, então não tenho muita certeza do significado de algumas dessas coisas, além de parecerem estranhas, mas a possibilidade de existir um segundo disco e, portanto, uma parte 2 do jogo é interessante. Infelizmente, nenhum segundo disco foi achado, então isso também é um beco sem saída. Nem parece que alguém chegou a completar a parte do jogo que estava no primeiro disco. Ninguém parece ter passado da quinta fase. Talvez, se tivessem conseguido, o objetivo do jogo teria sido revelado, ou talvez eles não conseguiam ver o óbvio e estavam deixando passar algo que já tinham visto várias vezes. Dias após o tópico original, uma pessoa anônima postou em outro tópico uma captura de tela tirada durante o jogo. Agora, só há arquivos desses tópicos e as imagens não são salvas. Ao clicar, só aparece uma miniatura. Então está bem pixelada, mas mostra uma das paredes externas do jogo e na parede havia um conjunto de coordenadas. Se você colocar essas coordenadas no Google Maps, o local fica na Sibéria, Rússia, perto de uma cidade chamada Mernai. O local exato parece estar no meio do nada e, a princípio, não chama a atenção até que você dá uma olhada nas fotos de satélite. Você pode ver que há 2 prédios na beira de algum tipo de lago. Você provavelmente ainda acha que isso não tem nada de especial, mas para quem já jogou Station.exe, esse lugar parecia estranhamente familiar. É o cenário do jogo. A maioria de vocês que estão assistindo a este vídeo provavelmente nunca ouviu falar de Mirny. Eu não tinha ouvido falar. Ela tem apenas cerca de 40 mil habitantes e não é exatamente o destino turístico mais popular da Rússia. Apesar de sua localização aparentemente remota, ela abriga a segunda maior cratera artificial do mundo e a cidade é basicamente administrada pela El Rosa, a maior mineradora de diamantes do mundo em volume. El Rosa emprega cerca de 70% da população, possui companhia aérea no aeroporto e financia as escolas, entre outros. A mina Mur está fora de uso desde que foi inundada em 2017, mas deve reabrir em 2032. Na verdade, 8 mineiros morreram quando ela foi inundada. Eles ficaram presos na mina e nunca recuperaram seus corpos. O chefe da mina foi acusado pelas mortes após encontrarem provas de que violou regras de segurança e foi achado morto em sua cela no ano seguinte, por causas auto-infligidas. Para uma cidade pouco conhecida, ela tem uma história de fundo bastante interessante e por vezes sombria. Enfim, estou divagando. A localização das coordenadas, os 2 prédios que vamos chamar de estação, fica a cerca de 10 km do centro de Mernai e é um lugar bastante isolado. Há outro prédio a cerca de 500 metros de distância, mas realmente não há muita coisa entre a estação e Mernai, e ainda menos na outra direção. Fica a cerca de 50 km da estrada oficial mais próxima, o restante é só mata. Então, por que esse local seria escolhido como cenário para um jogo dentre todos os lugares do mundo? Na ausência de informações que sugiram o contrário, e considerando que Mernai é uma cidade mineradora, eu apostaria que a estação também tem algo a ver com mineração. Acredito que o grande corpo d'água ao lado pode ter sido uma cava de mineração inundada. Isso não esclarece muito, já que Station.exe não é um jogo de mineração, mas pode ser um começo para pesquisas futuras. Descobri algo interessante sobre a mina Mer em Mernai. Helicópteros são proibidos de sobrevoá-la ou voar ao redor devido ao risco de serem sugados para dentro da cava.
O buraco é tão grande que provavelmente há muito movimento de ar entre o ar mais quente que sobe lá embaixo e o ar mais frio que desce acima do solo. Esse efeito seria exagerado devido às temperaturas extremamente frias nessa área durante a maior parte do ano. Então, um helicóptero voando acima ou perto do buraco poderia teoricamente ser sugado por esse efeito de vórtice de ar. Não encontrei relatos de que isso ocorreu, então acredito que essa restrição seja só uma precaução. Em novembro de 2009, um acidente de avião em Mirny ocorreu 59 segundos após a decolagem e matou as 11 pessoas a bordo. Em dezembro de 1996, ocorreu outro acidente de avião, mas todos os 12 ocupantes sobreviveram com ferimentos leves. Essas são basicamente as únicas coisas notáveis que encontrei sobre a área, e como o Station.x não mostra nenhum helicóptero ou avião, acidentado ou não, estou quase certo de que isso não é relevante para o jogo. Alguns sugeriram que as luas no jogo têm relação com a mina e helicópteros sendo sugados, mas pessoalmente não vejo motivo para suspeitar disso. O comentário que li sugeria um segundo disco, que talvez tenha ligação com a mina, mas não podemos especular sobre partes teorizadas do jogo que não sabemos se existem. Pouco depois do tópico original, uma pessoa anônima dizendo ser da Rússia disse que iria até o local para conferir e relatar suas descobertas. Não se sabe se essa pessoa anônima foi até lá ou apenas sumiu, mas outro anônimo comentou em outro tópico que dizia: "Irmão da Rússia, aqui não consegui chegar ao local? A periferia da cidade mais próxima está toda cercada por militares. Cercado com avisos e veículos militares a cada quilômetro. Eu não tive coragem de tirar fotos caso desse algum problema. Minha amiga, que mora perto, disse que isso apareceu no começo desta semana, mas não está claro o motivo. Me perdoe por não ter me esforçado mais, mas você vai entender que os militares russos não são como os americanos e você não quer forçar muito com eles." Como eu disse, não sei se esse era o Anon original que disse que viria ou se era outra pessoa, mas outros Anons estavam bem céticos em relação às afirmações desse cara. É compreensível que ele evitasse problemas investigando mais, mas será que não poderia ao menos ter tirado fotos para provar que esteve por perto? Ele respondeu aos que o acusaram de mentir com este comentário: "Amigos, por favor, entendam que não posso. Os militares aqui não são como no seu país. Não sou rica, então não posso pagar para sair de problemas. Se tentasse tirar uma foto e fosse pega, estaria em sérios apuros. Estou postando isso de um lugar público de internet, porque agora estou nervosa com toda essa situação. Tenho só 30 minutos, depois preciso ir. Me desculpe, mas eu realmente tentei." Não vejo motivo para acreditar nessa pessoa sem provas, mas deixo que você decida. De qualquer forma, havia outros possíveis vínculos nos arquivos do jogo que são muito mais perturbadores. Então, em outro tópico, estava verificando os arquivos do jogo e, de alguma forma, me deparei com Slow Scan Television, que é um método de transmitir imagens estáticas por ondas de rádio. Ao decodificar, surgiu outra imagem com um novo conjunto de coordenadas. Essas eram para outro local na Sibéria, embora seja praticamente no meio do nada. Não há edifícios ou qualquer sinal de civilização em nenhum lugar próximo. Então, outro conjunto de coordenadas foi encontrado de alguma forma. Desculpa a falta de explicação, mas daqui a investigação fica difícil de acompanhar. De qualquer forma, essas coordenadas também eram para um local remoto, e de acordo com o anónimo, a área habitada mais próxima é uma localidade urbana conhecida como Severo-Yeniseisk. O anónimo afirmou que a maioria dos trabalhadores que vivem lá atua na área biomédica, o que ele achou estranho. Depois, descobriram a empresa SSPE Bioimplant, que aparentemente já esteve sediada lá. Isso os levou a um homem chamado Vitaly Shevchuk, que de janeiro de 2012 a fevereiro de 2016 foi o diretor técnico dessa empresa.
como observação, porque não acho que tenha qualquer relação com Station.exe, só achei interessante. Vitaly aparentemente trabalhou para uma empresa que esteve envolvida em um escândalo relacionado ao roubo de tecido humano. Em 2005, eles recolheram todos os materiais derivados de tecido doado pela Biomedical Tissue Services após não conseguirem garantir a identificação, triagem e coleta adequadas dos dados médicos dos doadores. A BTS teria comprado partes de corpos sem consentimento e falsificado certidões de óbito e formulários, além de subornar funerárias. Esses corpos e tecidos foram distribuídos nos Estados Unidos da América e usados em milhares de cirurgias. Devido à falta de dados sobre o histórico médico, milhares de pacientes ficaram em risco de serem infectados por várias doenças, como o vírus da imunodeficiência humana sífilis e hepatite B. A dona da BTS e 3 funcionários foram indiciados por retirar partes de corpos sem consentimento ou triagem adequada. Novamente, eu não acho que isso tenha qualquer relação com o Station.exe e nem acredito que Vitaly tenha se envolvido nisso, é só mais uma coisa interessante que encontrei enquanto pesquisava sobre isso. Enfim, voltando ao Station.exe. Resumindo a história, essas descobertas fizeram as pessoas acreditarem que o Station.exe tinha algo a ver com biomedicina, e possivelmente que o cenário real do jogo, perto de Myrnay, era na verdade uma instalação para testar tratamentos biomédicos ou até mesmo armas. Também havia alguns rumores, embora eu não tenha conseguido determinar a origem, de experimentos humanos secretos sendo conduzidos em Myrnay, possivelmente durante a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra Fria, que podem estar acontecendo até hoje, ou pelo menos até o surgimento do Station.exe. Na época desses tópicos, no 4chan, no Google Maps Street View, o mais perto que dava para chegar da estação era uma estrada saindo de Myrnay, a cerca de 5 km de distância. Outra estrada ligava essa via à estação, mas não era acessível pelo Street View. No cruzamento entre essas estradas, havia uma placa apontando para a estrada que levava até a estação, que traduzida dizia Joint Stock Company El Rosa, barragem de rejeitos da fábrica número 3, terceira fase do projeto, 7,5 km. Isso levou todos a questionar o que era o projeto. Pode ter relação com biomedicina ou experimentos humanos? Na superfície, não. Lembre-se de que El Rosa é a empresa de mineração que basicamente comanda Myrnay, e caso você não saiba, uma barragem de rejeitos é uma barragem de aterro usada para armazenar subprodutos das operações de mineração. Então isso sugeriria que a estação e a área ao redor não eram nada além de uma extensão das operações de mineração em Myrnay. Ou talvez fosse o que eles queriam que você pensasse. Acredito que os Anons na época suspeitavam que fosse fachada para algo mais sombrio. Mas, sinceramente, estou tendo dificuldade para encontrar qualquer evidência que apoie isso. Não sei de onde vieram os boatos sobre a experimentação humana em Myrnay. Tentei vários termos de busca diferentes no Google e, como último recurso, até perguntei ao ChatGPT e ele disse que não há documentação pública ou confiável indicando que houve experimentação humana em Myrnay. Na minha experiência, quando o ChatGPT não tem respostas, não é incomum que ele simplesmente invente algo, então, se nem mesmo ele encontrou nada, parece improvável que exista qualquer informação sobre isso na internet. Sobre as outras coordenadas dos arquivos do jogo, também não consegui confirmar muitas alegações relacionadas. A menos que as coordenadas estejam erradas, Severo Yenisseis, que é a área mais próxima, e o anónimo afirmou que a maioria dos trabalhadores lá era da área biomédica. A menos que o lugar tenha mudado muito nos últimos 10 anos, parece que quase todos ali trabalham na mineração de ouro, nada relacionado à biomedicina. O anónimo achou o LinkedIn de Vitaly Shevchuk após encontrar a empresa SSPE Bioimplant. O perfil do Vitaly realmente diz que ele trabalhou para essa empresa por 4 anos, mas ele, e presumivelmente a própria empresa, ficavam em Kiev, na Ucrânia, e não em nenhum lugar da Rússia, muito menos perto das coordenadas.
Na verdade, não consegui encontrar nenhum registro de uma empresa com esse nome na Rússia. Se você procurar no Google, tudo o que aparece é o LinkedIn do Vitaly e links relacionados à SSP, uma doença cerebral rara. O que também é estranho é que, além do LinkedIn do Vitaly, eu não consegui encontrar nenhum registro dessa empresa existindo na Ucrânia também. Estou pesquisando em inglês, não em russo ou ucraniano, o que pode explicar porque não encontro nada, mas os anãos originais também usaram inglês e, mesmo assim, supostamente acharam esses links. Não quero soar como uma teórica da conspiração, mas isso me faz pensar se algumas informações não foram apagadas da internet aqui. Não estou necessariamente dizendo que foi apagado para encobrir algo relacionado ao Station.x, mas a falta de informações agora é estranha, considerando que há motivos para acreditar que já houve mais informações online sobre tudo isso. Eu normalmente atribuía isso a anônimos falando besteira, mas se você checar os tópicos arquivados sobre Station.exe, verá exemplos de becos sem saída ou pistas falsas com o processo bem documentado. Ao analisar o código do jogo, uma anônima achou o nome de usuário do Windows da autora, Mies. Buscando no Facebook, outros encontraram só uma conta com esse nome. Alguém enviou uma mensagem para ele, mas ele provavelmente não tinha relação com isso. Sem saída, mas dá para entender o que levou a essa linha de investigação. Mas com essa empresa de bioimplantes, não faz sentido alguém conectá-la a essas coordenadas ou ao Station.exe? Outra descoberta nesse caso foi mencionada na agora extinta página da Wiki para Station.exe, abre aspas. O código do jogo foi aberto pela G, revelando um monte de coisas estranhas e conexões com K, e um site assustador protegido por senha, semperproteinum.com. Fotos de uma suposta base militar foram encontradas no site. O dono negou que elas estivessem lá e mudou a senha do site, tornando tudo ainda mais suspeito. Então tem bastante coisa para analisar aí. Primeiramente, G é o Fórum de Tecnologia do Furchan, enquanto K é o de Armas e Armamentos. Essa parte da investigação é um pouco difícil de montar 12 anos depois. As informações estão espalhadas por vários arquivos e parece que muita coisa foi completamente perdida. O site Semperproteinum teria sido achado em um despejo de memória após Onianon iniciar o jogo. Esse site foi excluído desde então, mas olhando os arquivos de 2014, a página inicial era simplesmente uma página cinza com 3 links vermelhos, Zona 1, Zona 2 e Zona 3. Se você clicar neles no arquivo agora, verá a seguinte mensagem. Não autorizado, o servidor não pode verificar sua autorização para acessar o documento. Ou você forneceu as credenciais erradas, por exemplo. Senha incorreta ou seu navegador não entende como fornecer as credenciais necessárias. Além disso, ocorreu um erro 404 ao tentar usar um documento de erro para lidar com a solicitação. Aconteceu que você precisava de um nome de usuário e senha para acessar essas áreas e os anãos descobriram esses detalhes. O nome de usuário era instrumento e a senha era Glockenspiel. Não sei como eles descobriram isso. Ao acessarem o site, encontraram diversos arquivos incomuns e potencialmente suspeitos. Alguns eram creepypastas antigos e memes, outros ligados a teorias da conspiração. Fotos de alienígenas e da base Dulce, suposta instalação subterrânea militar e de pesquisa alienígena no Novo México. Havia também arquivos que pareciam ligar o dono do site ao Fórum de Armas do Furchan, o que por si só não seria alarmante, mas, diante do conteúdo conspiratório apresentado, os anônimos passaram a questionar se essa pessoa teria evidências não públicas ou até envolvimento direto nas conspirações. E entre todos esses arquivos estranhos, havia outro que parecia ligar tudo isso. Station.exe. Os anãos conseguiram encontrar informações de contato do dono do site e logo após entrarem em contato com ele, as senhas do site foram alteradas, o que, é claro, deixou as pessoas ainda mais desconfiadas.
Logo depois, porém, alguém dizendo ser o dono do site apareceu em um dos tópicos no Station.exe com o seguinte comentário: Semper Proteinam é o meu site pessoal porcaria onde eu coloco arquivos que acho legais ou que estão em risco de desaparecer. É por isso que o Station.exe está lá, já que eu achei legal e era um joguinho russo ruim e único. Não é o File Transfer Protocol da cá, nem algo assustador. Nas zonas 2 e 3 só envio arquivos para a escola e afins. Não me cite sobre isso, pois as informações estão espalhadas e incompletas, mas os arquivos que os anãos acharam não pareciam ser trabalhos escolares. Pessoalmente, não vi nada incriminador lá. Algumas fotos de alienígenas já foram desmentidas antes e, pelo que percebi, não havia nada revolucionário nos outros arquivos sobre conspirações, mas parecia haver mais do que apenas o dono guardando arquivos aleatórios e trabalhos escolares. Uma pessoa perguntou: por que seu site aparece no código do jogo? A dona respondeu: quem disse que está? O jogo não é meu. Talvez tenham baixado do meu site e ficaram confusos. Coloque uma captura de tela do meu site no código. Outro anônimo perguntou onde ele encontrou o jogo e ele respondeu: alguém postou no X um tempo atrás junto com o copy-paste do CD. A gente ficou brincando no jogo. Eu enviei um vídeo mostrando a jogabilidade, já que a maioria das pessoas tinha medo de algum tipo de vírus. Depois o assunto morreu. Depois, perguntaram para a dona: por que você tem fotos da base militar de Dulce no seu site e por que você muda a senha? Ela disse: não tenho. Troco as senhas porque vocês são pestinhas. Esse realmente é um bom motivo para trocar as senhas. Eu também não gostaria que anãos do Furchan invadissem meu site pessoal e me acusassem de coisas. Quanto à resposta simples dele, não, sobre as fotos da base militar Dolce, isso só aumentou ainda mais a suspeita. Como eu disse, a base militar Dolce é apenas uma teoria da conspiração. Não há provas de que tal lugar exista. Havia anãos suficientes postando sobre isso para eu crer que o dono tinha arquivos ligados à teoria. É estranho que ele tenha negado em vez de admitir que possuía arquivos relevantes, mas que eles só tinham sido tirados da internet e na verdade não eram reais. No fim, não acredito que o site ou o dono tenham ligação com Station.exe, além de o jogo estar salvo lá e o dono já tê-lo jogado. Pelo que eu pude perceber, ninguém realmente postou uma prova do site ter sido encontrado no código do jogo depois que o dono pediu uma captura de tela. Apesar do dono ter agido de forma suspeita, é compreensível, pois provavelmente não tinha relação com Station.exe e só estava sendo interrogado aleatoriamente pelos anónimos do Furchan. Então, neste ponto, temos muitos becos sem saída, linhas de investigação desmentidas e nenhuma pista ativa para investigar mais a fundo. Há uma teoria que ainda não abordamos, mas isso não passa de uma farsa ou um jogo de realidade alternativa, Na realidade, a grande maioria das postagens online, como o tópico original do 4chan sobre jogos assustadores encontrados, acabam sendo tentativas de jogo de realidade alternativa e geralmente é a própria pessoa que postou que realmente criou aquilo. Neste caso, há algumas informações extras que sugerem que tudo isso foi orquestrado pelo autor original da postagem. Algumas horas depois do tópico original, uma anônima comentou o seguinte: o download é legítimo. Passei por 3 antivírus e scanners de malware antes e depois de descompactar e escaneei o sistema após rodar o programa. Todos voltaram limpos. O jogo foi feito com o Blender 267, muito provavelmente nos Estados Unidos, já que o arquivo está codificado nesse idioma, e a data da última modificação é 11 de julho de 2013, data no formato americano, às 2h08 da manhã, 4 horas antes da postagem do original poster. Algumas dessas DLLs são de streaming ou codificação de vídeo, o que pode explicar os problemas visuais. Se eles foram intencionais, eu peço desculpas. Quanto tempo você levou para montar isso, o original poster?
Está muito bem feito e se virar creepypasta, pode se tornar uma lenda. Original Poster respondeu: aqui é a Original Poster. Não faço ideia. Minha única experiência com o Blender foi assistir minha amiga do clube de cinema na faculdade fazer uma pequena animação para um filme. Eu sei que isso grita creepypasta e não tem como eu provar que isso é real, mas a melhor pessoa para perguntar é aquele cara de Rochester, Nova York. Provavelmente tem essa data de última modificação, porque foi quando eu copiei do CD para o meu computador, eu acho. Eu não tenho 100% de certeza, mas acho que isso faz sentido. A data da última modificação é quando o Original Poster baixou o jogo do disco para o computador, não quando foi criado. Por isso, não vejo nada de incriminador nisso. Porém, quando pediram ao Original Poster uma foto do disco onde achou o jogo, as coisas começaram a mudar. Como este post está arquivado, só é possível ver as miniaturas das imagens, que perdem qualidade ao dar zoom, mas o disco na foto não parecia ter sinais de gravação. Não sei se isso prova definitivamente que o disco estava vazio. Aparentemente, o arquivo compactado tinha cerca de 35 megabytes e descompactado tinha pouco mais de 40 megabytes. Na verdade, não tenho certeza se isso está certo, pois 35 megabytes equivalem a 1 minuto e meio de vídeo ou 11 músicas. Mesmo que o jogo fosse pequeno, esperaria que fosse um pouco maior. Para comparação, um disco versátil digital de filme médio tem cerca de 5 gigabytes. Você pode ver claramente as marcas em um disco quando um filme foi gravado nele, mas não sei o quão óbvio isso seria para um arquivo muito menor. O detalhe mais condenatório é que o jogo teria sido feito no Blender 267, lançado só 2 meses antes da postagem, o que contradiz a autora, que disse ter comprado o disco anos antes. Acho que é possível que tenha havido algum mal-entendido. A autora disse não ter muita experiência com o Blender, mas sabia que o jogo foi feito nele. Talvez ela ou uma amiga tenha aberto o jogo nessa versão, deixando o vestígio encontrado durante a análise dos arquivos. Não sei, parece complicado. A explicação mais simples é que a autora criou o jogo e postou como parte de uma tentativa de jogo de realidade alternativa. Anônimas em outros tópicos achavam que o jogo foi feito em Python, não no Blender. Sinceramente, não entendo o bastante de jogos para descobrir isso sozinha, então não sei em quem acreditar. Talvez haja mais por trás do Station Dex. Quem criou isso deve ter achado algo significativo no local onde foi ambientado, mas após inúmeros tópicos e anónimos investigando por muito tempo, ninguém parece ter encontrado algo concreto. Pessoalmente, eu tendo a acreditar que isso seja um jogo de realidade alternativa, provavelmente criado pelo autor do primeiro tópico, mas vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Esse foi um mistério interessante de investigar e uma pausa mais leve em comparação ao conteúdo sombrio que costumo abordar no canal. Por mais difícil que seja pesquisar coisas assim de anos atrás, quando você tem que depender de arquivos e muita informação simplesmente nem existe mais, tudo isso meio que torna a experiência ainda mais divertida. Às vezes, não se trata do destino, mas sim da jornada, e eu espero que você tenha aproveitado essa também. Quero saber suas opiniões, teorias e sugestões de temas para abordar futuramente nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se. Muito obrigado aos membros do Ko-fi e do canal, que aparecem na tela agora. Agradeço muito o apoio. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.